Olha, tem um assunto que mexe com praticamente toda a família, mas que quase ninguém gosta de conversar, né? Herança. Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso para entender quais são os custos escondidos na hora de passar um patrimônio adiante e, o mais importante, como dá para se proteger deles. Então, para a gente começar a pensar nisso, uma pergunta bem direta. Pensa bem, um contrato de R$ 1 milhão na mesa. Alguém em sã consciência assinaria um papel desses sem a ajuda de um especialista? Difícil, né? Seria uma loucura. Pois é, pode parecer loucura, mas a verdade é que, sem nem se dar conta, muitas famílias fazem algo muito parecido com isso todos os dias. Elas simplesmente deixam o futuro do patrimônio na mão das regras padrão do Estado, achando que está tudo certo, tudo protegido. Só que essa confiança pode custar muito, mas muito caro, e trazer uma dor de cabeça que ninguém imagina. E aí a gente chega na raiz do problema. É o que podemos chamar de a mão oculta do Estado. Basicamente, para tudo na vida, o Estado tem umas regras padrão, sabe? Umas regras default. Se a gente não escolhe ativamente o que quer, essa regra automática entra em campo. Para ficar bem claro como isso funciona, vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece. Olha só o casamento. Tem vários tipos de regime de bens, né? Separação total, comunhão universal. Cada casal tem uma dinâmica, uma ideia do que é justo para eles. Mas e se o casal não parar para conversar e escolher? Bom, aí o Estado escolhe por eles. E a regra é comunhão parcial de bens. Ponto. A intenção pode até ser boa de proteger, mas a verdade é que essa regra padrão muitas vezes não tem nada a ver com o que a família realmente queria ou precisava. Ok, mas e daí? Qual o problema disso? O problema, e aqui a coisa fica séria, é quando essas regras padrão são testadas na vida real. É aí que a gente vê o tamanho do estrago que a inércia que se deixa como tá pode causar. Pega essa história, por exemplo, a do seu José. Em 1980, ele compra a casa da família. Tudo certo. 20 anos depois, lá em 2000, ele decide ajudar um amigo e virar sócio com 10% de um restaurante. O tempo passa, vem a pandemia, e em 2020 o restaurante quebra. E aí, o pesadelo começa. Um ex-funcionário entra na justiça e em 2025, a casa do seu José, aquela comprada 20 anos antes de ele sonhar em ter um restaurante, é penhorada para pagar a dívida. É um soco no estômago, né? Mostra que o patrimônio pessoal não está protegido por padrão, de jeito nenhum. E não para por aí. Olha esse outro caso, que é de cortar o coração. Em 2000, o mesmo seu José doa uns imóveis para os 4 filhos. 10 anos depois, todos eles se casam, e adivinha? No regime padrão, de comunhão parcial. Em 2024, um dos filhos se mete num divórcio super complicado. E aí, em 2025, aparece a chance da vida. Uma construtora faz uma proposta milionária pelos imóveis, mas precisa da assinatura de todo mundo, incluindo as esposas. E o que acontece? A ex-esposa, no meio da briga do divórcio, se recusa a assinar. E a burocracia vai rolando até que, quando finalmente conseguem uma solução na justiça, a construtora já pulou fora. Uma oportunidade de ouro perdida, para sempre. Tudo por causa de uma regra padrão que não servia para eles. Agora, vamos materializar isso. Pensa num R$ 1 milhão. Não é só um número, é o trabalho de uma vida inteira. Suor, sacrifício, noites mal dormidas e todos os impostos pagos em dia. O lógico seria pensar que esse valor, esse 1 milhão, chegaria intacto nas mãos dos herdeiros, certo? Era para ser. Mas não é. A realidade é bem diferente. O ponto central aqui é que, quando esse patrimônio passa pelo processo padrão de herança, o tal do inventário, uma fatia enorme simplesmente desaparece. De 1 milhão, podem sumir até R$ 300 mil ou até mais em impostos, custas de cartório, advogados. E no final, o que chega para a família são só 700 mil. É 30% do legado indo embora pelo ralo. Isso tudo leva a gente a uma pergunta que não quer calar. Se esse sistema padrão é tão ruim, tão caro e tão arriscado, como é que algumas pessoas, especialmente as mais ricas, conseguem passar ilesas por tudo isso? Qual é o segredo? Bom, o segredo não é tão secreto assim. Olha só o que o próprio ministro da Fazenda disse. Ele confirma, com todas as letras, que os grandes empresários usam planejamento para não pagar imposto de herança. E aqui é crucial entender, isso não é sonegação, não é nada ilegal. É planejamento, é usar as regras do jogo a seu favor. E a ferramenta por trás dessa estratégia toda tem nome: educação patrimonial.
Não é uma fórmula mágica nem uma brecha na lei que só alguns conhecem. É, na verdade, um conjunto de conhecimentos. E o mais importante, ao contrário do que a maioria pensa, isso não é coisa só de bilionário, não. Então, vamos ao que interessa: como isso funciona na prática? Como se constrói essa proteção? A gente pode resumir essa abordagem em 3 pilares, 3 grandes ideias centrais. Basicamente, para um planejamento funcionar de verdade, é preciso ter 3 mudanças de chave na cabeça. A primeira é organizar os bens de um jeito totalmente diferente. A segunda é derrubar umas crenças que a gente tem sobre esse assunto. E a terceira é parar de confiar em ferramentas antigas que já não funcionam tão bem. Vamos olhar cada um desses pontos. O primeiro pilar, esse aqui é uma virada de chave. Parece simples, mas o efeito é gigantesco. A ideia é mudar completamente a forma como os bens são possuídos. É repensar a relação entre a família e o seu patrimônio. Pensa comigo. Uma casa, um imóvel, pode durar séculos, certo? Muito mais do que qualquer pessoa. Então, por que esse bem, que é quase eterno, fica amarrado no CPF de uma pessoa que é finita? Não faz muito sentido. A lógica aqui é tirar o bem do nome da pessoa física e colocar no nome de uma, vamos chamar de instituição familiar, que pode ser uma holding. Ao fazer isso, o patrimônio fica numa espécie de cofre. Ele fica protegido dos riscos da vida de cada um, divórcio, dívida, como a gente viu no caso do seu José, e a passagem de bastão para a próxima geração fica infinitamente mais simples e barata. Beleza, vamos para o segundo pilar. Esse é sobre a nossa cabeça, sobre as barreiras que a gente mesmo cria. A primeira pergunta que vem é: mas isso é só para gente super rica. Não. A conta é simples. O benefício de proteger é maior que o custo para fazer isso? Se for, já vale a pena, não importa o tamanho do patrimônio. A outra dúvida é: mas isso é legal? Não é dar um jeitinho? Sim, é 100% legal. É tudo feito às claras, de forma pública e transparente, usando a própria lei. E aí vem o terceiro pilar, que é um choque de realidade para muita gente. É entender que as ferramentas que todo mundo conhece, bom, elas não são tão boas assim. As pessoas correm para fazer um testamento ou uma doação em vida achando que estão resolvendo o problema. Mas é fundamental saber o que essas ferramentas realmente fazem e, principalmente, o que elas não fazem. Olha só essa comparação. O testamento, ele evita o inventário? Não, continua caro e demorado. E o controle? É só parcial. A doação em vida evita o inventário? Sim, evita, mas o custo é altíssimo com o imposto e o pior, a pessoa perde o controle total do bem. Doou, já era. Agora, olha o planejamento estruturado. Ele evita o inventário, o custo é muito menor e o mais importante, quem construiu o patrimônio continua no controle total de tudo. A diferença é gritante, né? E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que na verdade é uma escolha. No fundo, a pergunta é: quem vai escrever as regras do jogo para o futuro da família? Vai ser o Estado, com a sua regra padrão, que serve para todo mundo e ao mesmo tempo não serve para ninguém? Ou vai ser a própria família, que pode, por meio do planejamento, desenhar um futuro sob medida, protegendo o que foi construído com tanto esforço e, principalmente, protegendo as pessoas que mais importam? A escolha está aí.